Câmara dos Deputados aprovou ontem urgência do projeto da Lei das Fake News, que pretende estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. E quem já está ao vivo é o Igor Damasceno, que vai trazer as informações para a gente. Igor, o que está faltando para essa aprovação e o que significa isso na prática? Bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia também para o Emanuel, para todos que nos assistem. Olha só, a urgência é quando o projeto vai direto para o plenário da Câmara. A gente sabe que quando há uma PEC ou um projeto de lei tramitando na Câmara ou no Senado Federal, antes de ser levado para o plenário, eles precisam passar pelas comissões temáticas e também a Comissão de Constituição e Justiça. Só que quando os parlamentares aprovam a urgência, então há uma celeridade nesse rito. Em vez de passar pelas comissões temáticas, o texto vai direto para a votação no plenário. E foi o que aconteceu ontem com o PL das fake news. O PL foi apresentado pelo deputado Orlando Silva e o PL não vai passar pelas comissões temáticas nem pela Comissão de Constituição e Justiça. 238 parlamentares pediram a urgência do projeto. Então, ele vai ser votado direto no plenário. Essa expectativa é que a votação para o mérito do texto, ou seja, a parte principal do texto do PL das fake news, seja votada na terça-feira da semana que vem. Daqui até lá, os parlamentares podem sugerir alterações no texto que serão discutidas ali mesmo no plenário da Câmara e votada logo em seguida. Como o Manuel bem explicou, o PL das fake news quer regulamentar as redes sociais e as plataformas digitais para impedir o acesso e a disseminação de notícias falsas. Inclusive, esse é um tema bastante complicado, a discussão dele ali no Congresso Nacional. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ele visitou o Congresso, visitou Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para apresentar algumas sugestões de aprimoramento do texto. A principal sugestão apresentada por Alexandre de Moraes é que os provedores identifiquem e retirem do ar aquelas contas fakes. Ele nomeou de perfis inautênticos, mas a gente conhece mesmo como um perfil fake, alguém que está por trás de um perfil que não condiz com a realidade dessa pessoa, deve ser retirado do ar. E também deve ser tirado do ar aqueles conteúdos onde apresentam algum dano, algum tipo de risco. Então, essas são as duas sugestões que foram apresentadas por Alexandre de Moraes ontem mesmo, ali no Congresso Nacional. São 5 os pontos principais desse texto. O primeiro deles pede relatório de transparência dos provedores. Então, as plataformas digitais deveriam apresentar à Justiça, a cada 6 meses, o relatório de transparência para saber se os conteúdos que estão sendo levados são verdadeiros ou não. Também os conteúdos jornalísticos que são usados pelos provedores devem ser pagos aos veículos. Os provedores vão lá, colocam uma informação correta, uma informação jornalística apurada, então o veículo de comunicação que captou essa informação correta e apurada vai ter que ser ressarcido, tem que ser pago para ele. Também as plataformas devem identificar os conteúdos de dano, né, os conteúdos falsos que causam algum dano e que têm algum impulsionamento, ou seja, o criminoso dissemina a notícia falsa, paga pelo impulsionamento desse conteúdo, esse provedor vai ser punido e também o dono desse impulsionamento, a pessoa que pagou pelo impulsionamento, precisa ser punida. As crianças vão ter acesso limitado às redes sociais. Os provedores e plataformas, eles precisam identificar a idade das pessoas que têm ali aquele perfil na rede social. As crianças não vão poder ter acesso a todo e quanto é tipo de rede social, precisa ser limitado. Esse é um assunto que vai ser votado, pelo menos a expectativa é essa, na semana que vem. Se o texto for aprovado na Câmara dos Deputados, seguirá para o Senado Federal. A conversa de bastidor é que, assim como aconteceu na Câmara, os senadores querem que o texto tramite com urgência. Assim,
pode parecer estranho, Igor, e aí você me corrija a qualquer momento aqui, tá, Igor? Porque você, além de ser jornalista, é cientista político também, mas para mim parece estranho que uma matéria que já está tramitando há mais de 3 anos, agora finalmente receba esse caráter de urgência. Mas parece que os dois lados estão concordando. É bom a gente lembrar que as ameaças que a gente sofreu e até as ocorrências realmente que sofremos de ameaça nesse 20 de abril nas escolas tiveram também na rede social uma grande repercussão e em grande parte pela ingerência também das empresas, das plataformas de redes sociais que de alguma maneira precisam ser responsabilizadas. Agora me parece que há o interesse inclusive de Alexandre de Moraes, alinhado nesse momento ao governo, de fazer com que as decisões que ele tomou à frente do TSE ao longo da eleição também sejam incluídas no texto. Me parece assim, um julgamento sumário, né, sem um processo lá. Achou a irregularidade, já tira do ar, já bloqueia, já faz. O Alexandre de Moraes também está fazendo lobby nesse projeto, Igor? Tu tem acompanhado isso? O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele visitou ontem o Congresso Nacional com essas sugestões de aprimoramento do texto. Foram essas as regras durante o período eleitoral, determinado pelo próprio TSE, a Corte Eleitoral. Alexandre de Moraes quer utilizar parte das regras lá do período eleitoral para que se transforme em uma lei. Claro que a oposição não concorda muito com isso. Alguns parlamentares da oposição têm chamado o PL de PL da censura, mas a gente sabe que é preciso, sim, trazer uma regulamentação na internet, justamente por causa dos últimos acontecimentos. Você tem razão, Emanuel. Há 3 anos esse PL estava parado lá na Câmara dos Deputados, ganhou mais força nos últimos meses, justamente por causa dos atentados nas escolas. A gente viu muitas crianças tendo acesso a conteúdos criminosos e é exatamente por isso que esse tema ganhou celeridade ali na Câmara dos Deputados. Claro que é preciso aparar os excessos, é preciso retirar esses excessos para que não haja uma censura prévia, mas é um texto que deve, sim, ser discutido amplamente ali no plenário da Câmara, porque é um tema bastante sensível. Eu sou particularmente contra qualquer tipo de urgência de algo que precisa de discussão. Precisa de discussão e poderia ter acontecido há muito tempo, porque o acesso de crianças a conteúdo criminoso não aconteceu agora. Acontece há muito tempo e todas as outras coisas também. Igor, continua com a gente, mas a gente vai mostrar aqui alguns detalhes sobre esse projeto que é chamado PL das Fake News, mas também não deixa de ser uma regulamentação das redes sociais. A gente separou alguns trechos desse projeto para trazer para o telespectador, que são algumas coisas que devem mudar. Algumas o Igor já reforçou e a gente traz aqui as informações mais detalhadas. Proibição de contas falsas, de forma generalizada, inclusive aquela que você usa para stalkear o seu ex ou qualquer outra pessoa que você não segue. Aquelas pessoas que vão lá só fazer comentários nocivos e que não mostram a cara, pois é, isso tudo aí deve ser excluído com a aprovação do projeto. E isso, olha, tem gente que tem várias contas fakes, que não bota foto e só serve ali para fazer o mal. Está eliminado. E isso aqui eu acho sensacional. Proibição de contas automatizadas, os robôs, são contas que também não são reais e que são usadas geralmente para bombar, para compartilhar um assunto em massa. Limitação de alcance de mensagens enviadas também é uma das medidas. E isso está muito ligado também à questão dos robôs, né? Porque faz uma automatização e essas mensagens são enviadas de forma coletiva, que reforça no outro trecho, que é o encaminhamento em massa. Esse encaminhamento de massa estaria limitado por 3 meses. Aí tem a identificação também de usuários que usarem de conteúdos pagos, vão precisar realmente se identificar. Já deveria, né? Isso, na verdade, quando você faz um patrocínio, ele já acontece, né? Ou deveria acontecer. Precisa colocar alguma informação para fazer o compartilhamento. Aí tem essa outra aqui que é polêmica, né? Proibição de que contas governamentais ou de pessoas de interesse público, como políticos, bloqueiem outros usuários. Questionável, né? Não necessariamente em relação às contas governamentais, mas aos políticos, que apesar de serem pessoas públicas, são pessoas e que muitas das vezes são maltratados, são xingados, entre outras coisas que acontecem ali nas redes sociais. As suas famílias são expostas de uma forma negativa e a gente
que apresenta jornal que não é político, vez ou outra tem alguém que vai lá só falar mal, e eu bloqueio logo, tá? Bloqueio logo, não perco tempo, porque isso pode virar uma coisa nociva. E no caso dos políticos, eles não vão poder bloquear as pessoas que fazem isso. Criação do Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. Tem a criação de sede de manutenção É também. quem vai regulamentar, né? Quem vai definir se isso pode ou não pode, não pode. Aqui que, principalmente, a oposição alega que é uma forma de censura prévia das publicações que vão ser feitas, como aconteceu durante a eleição. Já foi sendo anulado, às vezes, por uma palavra que estava no meio da frase, já cancelava aquela publicação. Aí tem criação de sede e manutenção de representantes de provedores de redes sociais no Brasil, ou seja, as grandes plataformas precisam ter representação aqui no país e imposição de punições como advertência e multas a empresas que descumprirem as medidas estabelecidas no projeto de lei. Essas duas últimas, o grande problema e que tem essa necessidade de regulamentação é que, por as empresas serem empresas internacionais, elas não estão submetidas às leis locais e muitas das vezes elas, inclusive, se rebelam a elas, né? Não quebram sigilos de decisões, inclusive, da justiça brasileira, porque tem a questão de privacidade estabelecida entre o cliente, né, a pessoa, o usuário daquela plataforma, e por conta de estarem sob outra legislação, acaba ignorando muitas das vezes o que acontece aqui, por isso a necessidade de um escritório local para que eles estejam submetidos às mesmas regras. Muitas dessas empresas, a gente viu isso ao longo da campanha política para a presidência, a última campanha, colocam inclusive a própria regulamentação da plataforma, né, os critérios de regulamentação da própria plataforma como justificativa para o descumprimento de alguma decisão. O Igor está com a gente, minha diretora? Eu queria voltar com o Igor em relação à criação do conselho. A gente leu aqui, Igor, eu acho que você está ouvindo bem a gente, a criação do conselho. Esse conselho vai ser o mesmo da agência, porque o projeto também prevê a criação de uma agência para regular a mídia ou para aplicar aquilo que for decidido no projeto. Então, a minha dúvida é a mesma coisa? O conselho é a agência ou vai ser uma agência para regular e um conselho para discutir as ações de transparência? O conselho seria essa agência reguladora, Emanuel. É justamente essa agência reguladora que tem causado algumas certas rusgas ali no Congresso Nacional, justamente porque parlamentares da oposição dizem que tudo vai ser regularizado, mas no sentido de previamente censurado, vai limitar o acesso à liberdade de expressão. E se há limitação, não há liberdade. Esse é o principal argumento da oposição. Mas o fato é que o texto ele ainda precisa ser discutido ali no plenário. A gente espera que a discussão, ainda que acalorada, seja uma discussão sobre o projeto, não uma discussão ideológica, não uma discussão política, e que tenha uma discussão antes, né? Discutam o projeto e os efeitos do projeto. Já que é urgente, já que foi aprovada a urgência, não vai ter comissões temáticas, não vai ter audiências públicas, então a gente precisa, sim, de um projeto e uma discussão séria. A criação desse conselho seria justamente para fiscalizar, para trazer aí uma fiscalização dessa regulamentação. Provavelmente esse projeto não vai ser aprovado da maneira como a gente leu aí, que vocês leram, da maneira como eu listei aqui, vai sim sofrer algumas modificações, mas a gente vai precisar ficar aguardando. Eu imagino que tem muita gente que congelou na primeira frase que eu disse lá, que é sobre o perfil falso, né? Do perfil de stalkear, que as contas falsas vão estar bloqueadas e não prestou atenção no resto da notícia. Mas tem muita coisa que a gente precisa estar atento, inclusive na votação dos nossos parlamentares, né? Os parlamentares aqui do Amazonas, na Câmara Federal, apenas 2 votaram contra essa urgência, que foi a Mon Mandel e também o capitão Alberto Neto. O restante dos parlamentares, Átila Lins, Sidney Leite, Adail Filho, Silas Câmara e Fausto Júnior e o Saulo Viana, todos eles votaram pela urgência, aprovaram. Então, a grande maioria dos parlamentares aqui do Amazonas acompanhou esse pedido de trâmite em urgência aí em Brasília.